Borketov, Raverins, Acolo Beceda, um bom dia. Como vocês vão? Vamos fazer a leitura aqui da nossa Paraxá. Hoje é terça-feira, então nós vamos fazer a leitura aqui da terceira parte da porção. Ela é uma porçãozinha um pouco extensa, não muito, mas um pouco, mas tem uns pontos interessantes aqui, tá? Ela não vai ser muito comprida em questão de nós comentarmos sobre ela, mas ela é uma leitura um pouco corrida aqui, tá bom? Então vamos lá, meus amigos. Então nós havíamos terminado ali com Yosef se revelando a seus irmãos, né? Depois de Rudal enfrentá-lo, acerca de Benjamim, né? Beniamim. E ele vem e fala que tudo aquilo que estava passando-se por ali era por propósito de Hashem, para que eles fossem conservados em vida por causa da fome que haveria sobre o mundo todo ainda, e que Deus havia enviado à frente para prepará-los, né? E continuando aqui, então, a partir do versículo 8 do capítulo 45, continuamos. Agora não foram vocês que me enviaram aqui, mas Deus. Ele fez de mim um conselheiro do faraó, mestre sobre toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. Apressem-se e subam para o meu pai, e digam a ele, assim disse seu filho Yosef. Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para mim sem demora. O Senhor poderá se assentar no distrito de Goshen e ficar perto de mim. O Senhor, seus filhos, seus netos, seu rebanho, seu gado e tudo que o Senhor possuir. Eu lhe sustentarei lá, pois ainda haverá 5 outros anos de fome para que o Senhor não empobreça junto com sua família e tudo que é seu. Vocês e meus irmãos, vocês e meu irmão Benjamim podem ver com seus próprios olhos, que minha boca fala a vocês. Contenham ao meu pai tudo acerca da minha alta posição no Egito e acerca de tudo que vocês viram. Apressem, subam rapidamente, tragam meu pai aqui. Yosef caiu sobre os ombros de seu irmão Beniamim e ele chorou. Beniamim chorou sobre os ombros dele. Ele beijou todos seus irmãos e chorou sobre eles. Depois disso, seus irmãos conversaram com ele. A notícia chegou até o palácio do faraó, dizendo: os irmãos de Yosef vieram. O faraó e seus conselheiros gostaram da notícia. O faraó disse a Yosef para instruir seus irmãos: isso é o que vocês devem fazer. Carregue seus animais e vão para Canaã. Tragam seu pai e suas famílias. Venham a mim, eu lhes darei o melhor da terra do Egito. Vocês comerão a gordura da terra. Agora você está instruído a dizer a seus irmãos para fazer o seguinte: tomem carroças do Egito para suas pequenas crianças e mulheres, traga seu pai e venham. Não se preocupem em trazer seus pertences, pois o melhor do Egito será para vocês. Os filhos de Israel fizeram assim. Yosef deu-lhes a carroça de acordo com as instruções do faraó, e eles também forneceu-lhes provisão para a jornada. Ele deu uma muda de roupa a cada um. Para Benjamim, no entanto, ele deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa. Para seu pai enviou assim: 10 burros carregados com os melhores produtos do Egito e 10 jumentos carregados com grão, pão e alimento para a sua jornada de seu pai. Ele escoltou seus irmãos e eles se foram. Quando eles estavam se retirando, ele lhe disse: não se agitem no caminho. Eles subiram do Egito e vieram para a terra de Canaã, seu pai Jacó. Eles lhe contaram, dizendo: Yosef ainda está vivo. Ele é o governante de toda a terra do Egito. Seu coração ficou entorpecido, pois eles não lhes podia acreditar. Eles disseram a eles todas as palavras que Yosef lhe havia dito, falado. Ele viu as carroças de Yosef, havia enviado para transportá-lo, e o espírito de seu pai Jacó tinha sido revivido. Raverim, vamos aqui meus amigos. Então nós vemos aqui que mais uma vez no começo da nossa porção, Yosef novamente
ele vem e fala que tudo aquilo que havia acontecido era porque Deus enviara ele antes dos seus irmãos e que tudo aquilo era a vontade de Hakadosh Baruch Hu, tá? E diz ali que Yosef pede para eles rapidamente se apressarem, subirem até a terra de Canaã. Rashi aqui comenta que o fato de subir, né, quer dizer que a terra de Canaã, no caso, ela era alta e o Mizar era baixo. E que isso, todavia, queria dizer que Israel, no caso Canaã, né, onde seria Israel, era a terra mais alta de todas. Nós vamos ver muita referência disso no decorrer de toda a nossa leitura da Torá, tá? Sobre a terra de Israel, ela ser elevada, tá bom? Aí Yosef fala para eles para apressar, subir, trazer o seu pai de volta, né? E dizer que o filho dele estava vivo e que Deus havia feito ele senhor de todo o Egito, governante de todo o Egito. E que eles poderiam ver porque ele o colocaria na terra de Goshen, que era a melhor terra que tinha ali no Mizraim, né, no Egito, e iria ficar perto dele. Ele disse: traga seus filhos, seus netos, traga seu rebanho, seu gado, tudo que eles possuírem, podia trazer, que ele iria lhes sustentar-lhes durante ainda mais aqueles 5 anos que ainda haveria de fome, porque 2 já haviam passado, né? Vocês e meu irmão Beniamim podem ver com seus próprios olhos que minha boca fala a vocês. Os irmãos dele ainda estavam atônitos, né? Estavam ali sem palavras pelo que havia acontecido. E Yosef fala para ele: não, vocês podem ver que eu, com os meus próprios olhos, que minha boca, com seus próprios olhos, que minha boca fala a vocês, ou seja, no próprio idioma nosso. E diz aqui, acho que novamente ele mostrou a circuncisão, né? Falar também sou circuncidado, não só basta o meu falar, eu vou mostrar para vocês a circuncisão também. Conte ao meu pai tudo acerca de minha alta posição no Egito e acerca de tudo que vocês viram. Apresse-se, subam rapidamente e tragam meu pai aqui. Diz aqui que então Yosef ele caiu sobre os ombros do irmão caçula dele, né, Benjamim, e ele chorou sobre os ombros dele. E ele beijou todos os outros irmãos, tá? Só voltando aqui, no versículo 12, só para não deixar passar, diz assim: vocês e meu irmão Beniamim podem ver com seus próprios olhos que minha boca falara. Rashi ele vem e comenta aqui que na verdade Yosef igualou todos no mesmo nível. Por quê? Porque ele diz: vocês e meu irmão Beniamim, ou seja, eu não estou bravo com vocês. Da mesma maneira que Benjamim não teve parte na ação que vocês tiveram contra mim, me jogando no poço, me vendendo, assim eu também não julgo vocês. Eu não tenho ódio nenhum por vocês, porque eu estou colocando vocês no mesmo nível de Benjamim. Todos para mim são queridos como Benjamim, que é meu irmão, filho da minha mãe, tá? Diz que a notícia chegou até o palácio do faraó e tanto o faraó como seus conselheiros, eles gostaram da notícia, né? Eles queriam saber da origem de Yosef. Como é que pode um mero escravo, um prisioneiro vir, né, tomar a liderança do Egito? Então eles queriam saber a origem de Yosef. E quando eles ficaram sabendo que os irmãos de Yosef estavam lá, então eles sabiam, não, ele tem um lugar, né? Ele tem uma origem, ele tem um pai, ele tem irmãos. E o faraó disse ao Yosef para instruir seus irmãos: isso é, o que vocês devem fazer: carreguem seus animais e vão para Canaã. Tragam seu pai, suas famílias e venham a mim, e eu lhes darei o melhor da terra do Egito. Vocês comerão a gordura da terra. O faraó lhe dá a instrução para que Yosef pudesse dar todo o apoio necessário para que eles fossem de volta à terra de Canaã e trouxessem não só o seu pai, como tudo a sua família, inclusive as suas posses, né?
Você está instruído a dizer a seus irmãos para fazer o seguinte: tomem carroças do Egito para suas pequenas crianças, mulher, traga seu pai e venham. Não se preocupe em trazer seus pertences, pois o melhor do Egito será para você. Ou seja, não importa, tragam tudo. Tá? E diz que assim os filhos de Israel fizeram o que ele disse, né? E diz aqui que ele deu uma muda de roupa para cada um. Vocês lembram que quando foi descoberto o cálice nos pertences de Benjamim, eles rasgaram as roupas em desonra, como é que eu posso dizer, na maneira de preocupação. Eles, né, era um costume naquela época, quando você entrava em desgraça, você rasgava-se as roupas. Então, óbvio que eles estavam com as roupas rasgadas. Então, Yosef deu mudas de roupa para eles, mas para Benjamim, o texto diz que ele deu 30 peças de prata e 5 mudas de roupa. Tá? Todo aquele cuidado com o irmão caçula. Aí para seu pai ele enviou 10 burros carregados com os melhores produtos do Egito e 10 jumentos carregados com grão em pão. Então são 20 ao todo. Você imagina essa caravana chegando até Jacó, até Israel, né? Em Canaã, e ele vendo isso. E também deu provisões e alimentos para a sua jornada, tanto de ida como volta. Ele escoltou seus irmãos e eles foram. Quando eles estavam se retirando, ele disse: não se agitem no caminho. Eles subiram do Egito e vieram para a terra de Canaã, seu pai Jacó. O que ele quis dizer aqui, como eles não se agitem? Rashi, ele vem e comenta que ele dá duas hipóteses, né? Ele fala que a primeira, que é para eles não entrar em discussão alahaica, discussão em relação à lei, né? Que eles, no caso, eles estavam tão assim envolvidos com o que havia acontecido que eles iam começar a discutir. A outra interpretação é que, de acordo com o significado simples do texto, eles estavam envergonhados com o que fizeram, Yosef estavam preocupados e cada um começou a acusar o outro. Foi você que falou, então vocês não parem no caminho para discutirem, se agitarem, querer entender o que aconteceu, só vão rapidamente, tragam meu pai para cá. Tá? E assim eles chegaram, né? Eles chegaram em Canaã e disseram tudo o que Yosef havia falado para eles, para o seu pai. E diz que seu coração ficou entorpecido, né? Pois ele não lhe podia acreditar. E o que Yosef fez? O Midrash aqui, tanto o Midrash como o Rashi, ele comenta do Midrash que, na verdade, Yosef, nós já lemos que Yosef ele era muito apegado ao pai, assim como o pai era muito apegado a ele. Então ele tinha um convívio com o pai melhor. Então diz que o Yaakov, né, Israel, ele ensinava pontos da Torá, as minúcias da Torá, da lei de Deus, para Yosef. E nisso Yosef lembrou de uma coisa que só ele e o pai dele sabia que eles conversavam. E Yosef pegou e deu esse sinal: fala isso para o meu pai, ele vai acreditar que sou eu. Tá? Eles disseram a ele todas as palavras que Yosef lhe havia dito, inclusive essa que ele conversava com o pai constantemente sobre esse assunto, tá? Que na verdade o Rashi ele comenta que esse assunto é que nós vamos entrar mais lá na frente sobre isso daqui, mas era acerca de Eglah Arufá, né? Que era a bezerra degolada. É um assunto dentro da lei de Deus, tá? Lá na frente, se nós lembrarmos novamente, nós vamos falar sobre ela, mas se nós lembrarmos, nós traremos aqui para recordação sobre esse assunto, tá bom? E ele viu as carroças que Yosef havia enviado para transportá-lo, e o espírito de seu pai Yaakov tinha sido revivido. E aqui nós encerramos. Haverim. Então, para o dia de hoje, o que nós podemos tirar dessa leitura da porção da semana da Parashá Vaigash? E ele se aproximou.
A história de Yosef, ela é muito profunda, só que ela tem um ponto muito central em tudo. O reconhecimento de que Hashem, que Deus está no controle de tudo, como novamente é mencionado logo no primeiro versículo, no versículo 8, já é mencionado Yosef falando para eles não se preocuparem que tudo isso tinha a ver com Deus. Tá? Então, mais uma vez, nós podemos pegar isso, ou seja, Deus mais uma vez fala para nós no dia que tudo está no controle dele. Tá? E que Yosef ali, em nenhum momento ele pensou em acusar os seus irmãos, os igualando justamente a Benjamim, que não havia participado da sua venda. Então, ficamos com esses dois pontos, meus amigos. Primeiro, reconheça, entenda que não existe mal que não seja revelado. Existe um preceito no judaísmo que diz assim, que não vem nada do céu que não seja o bom revelado, que não seja, parece ser oculto muitas vezes, algo parece ser mal, mas na verdade ele é algo que Deus fez de bom e muitas das vezes está oculto. Então existe o bem revelado, né, e o oculto, só que ambos são a mesma coisa, só que nós não compreendemos. Então o que parecia muitas das vezes ali ser ruim para Yosef, ou propriamente para seus irmãos, todo ali era um bom que Deus estava preparando pro mais para frente. Tá, meus amigos? E lembramos, olha a situação de Yosef. Em nenhum momento ele acusou seus irmãos. Em nenhum momento ele pegou e ameaçou seus irmãos. Porque ele tinha certeza de que tudo que os seus irmãos tinham feito para ele era a mais pura vontade de Deus. Então, no dia de hoje, fique com essa palavra. Antes de você brigar, discutir com alguém, vir falar, entenda que aquilo está acontecendo porque assim Hakadosh Baruch permitiu e porque tem algo oculto muitas vezes ali por trás que você não consegue compreender ou entender. Mas lá na frente tudo fará sentido. Mais uma vez, fiquem com Deus, não se esqueçam, tá? Se inscrevam no canal, vamos nos ajudar. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam e nós ajudamos a divulgar mais o conhecimento oculto da Torá. Muitas das vezes nós não temos, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima terça-feira, Lechi Traot. Nos vemos até amanhã, se o Mashiach, Hakadosh Baruch queira que ele venha hoje, para nós já estarmos todos, né, com Hashem e com o seu Mashiach. Senão amanhã nós estaremos aqui novamente, ou podemos estar com o Mashiach também falando com o Shiu, né? Fiquem com Deus, Todarabá. Um bom dia.